Agora, minha gente, vamos falar do Palmeiras? Vamos dar uma olhadinha na tabela de novo, porque a gente fez as contas pelo lado do Flamengo e tem as contas pelo lado do líder, né? Pelo lado do Palmeiras, que está muito bem na fita e quer ampliar essa vantagem com essa rodada de hoje. Olha lá, ó, Palmeiras 58 pontos, quer aumentar, quer chegar ainda mais, que já pensou chegar no jogo de domingo com 6 pontos de vantagem, se der tudo certo para o Verdão? Vamos ver, essa rodada de hoje pode ter muito peso aí no domingo. Não é, Mussete? Como é que você vê, hein? Palmeiras enfrentando o Bragantino. Teoricamente, a gente até falou isso ontem, né? Um jogo mais fácil do que o do Flamengo, até por se tratar de um clássico. E o Palmeiras de olho em ampliar essa vantagem. Então, são 2 jogos, tanto o Botafogo e Flamengo, quanto o Palmeiras e Bragantino, em que, dependendo do resultado, as duas equipes podem saber bem o que tem que fazer no domingo. Ou o Palmeiras chega muito bem na fita, ou será que o Flamengo se aproxima? São 2 partidas que vão ter esse peso. Total. Dia fundamental para as pretensões do Campeonato Brasileiro, e o jogo do Palmeiras hoje contra o Bragantino certamente vai ser diferente da partida contra o Juventude. Eu vejo o Palmeiras como favorito, mas o Bragantino, por mais que tenha tido um desempenho irregular, é outro time, é outro nível de desempenho, tem um meio-campo mais forte. Eu acho que o Palmeiras vai ter que colocar o seu meio-campo ofensivo à prova, né? Que deve ter ali o Bruno Fux novamente como volante, o Andreas Pereira. O Bragantino tem o Matheus, tem o Gabriel, que são 2 caras mais pegadores. O John na lei do ex. O Vitor Roque voltar é fundamental. Vai ter o voo fretado, que talvez Abel tenha novidades ali para o segundo tempo. Mas é um jogo difícil, apesar do favoritismo do Palmeiras. Eu vejo o Palmeiras vencendo, como eu falei, que venceria o Juventude, porque o Palmeiras está num nível muito bom de desempenho, de concentração, de opções, cada vez mais ganhando alternativas o Abel. Mas acho que vai ser um jogo bem diferente em relação ao Juventude. O Bragantino é um time melhor, que apronta como visitante, então o Palmeiras precisa ter muita atenção hoje. Eu acho que a resposta para os dois é simples. É ganhar hoje e ganhar domingo. Para os dois, né? Para os dois. É claro que você vai medir. Ganha o jogo, o Palmeiras ganha o jogo hoje, o Flamengo empata. O Palmeiras vai ficar feliz da vida de empatar o jogo no domingo. Tá lindo para o Palmeiras se empata no domingo. E se o Palmeiras empata hoje, o Flamengo ganha hoje... Se os dois hoje continuam com essa diferença de 3 pontos, para o Palmeiras também tá lindo empatar no domingo. Mas a lógica, todo mundo quer o quê? Ganhar hoje e ganhar domingo. Sim, claro. Né? O Flamengo abre 3... O Flamengo ganha hoje, o Palmeiras perde. O Flamengo ganha domingo, o Flamengo abre 3 pontos. E se o Palmeiras ganha... Amanhã vai ser bom de fazer essas contas, né? Que a gente está fazendo a pré-conta. Amanhã a gente vai fazer o campeonato está longe de estar decidido, mas ele pode se encaminhar a favor de um dos lados, dependendo dessas combinações de resultados, se um dos dois ganhar os 2 jogos. Se um dos dois ganhar os 2 jogos, você vai olhar para a tabela da segunda-feira e falar assim, cara, ele vai ganhar o campeonato. Mas não é que ganhou o campeonato, não se trata disso, né? Mas o ponto central é que você vai tentar ganhar os 2 jogos. Para o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras não ganha no Maracanã desde 2015. Né? São 4 vitórias do Flamengo e 3 empates nos últimos 7 jogos do Maracanã. E não ganha do Flamengo em campeonatos brasileiros desde 2017. E o Palmeiras voltou a ganhar no Maracanã desde 2017. O Palmeiras não ganhava no Maracanã, ganhou esse ano do Fluminense. E aí, pensando em jogo, os desfalques, né, e quem que o Palmeiras tem para se reforçar para essa partida. Continua com desfalques em função da data FIFA. Então, o Gomes e o Emiliano Martinez não jogam, estavam servindo as suas seleções. Agora, está tentando de tudo para ter Aníbal Moreno e Flaco Lopes. Aníbal Moreno e Flaco Lopes estiveram com a seleção argentina, né? O Flaco, inclusive, deu assistência, né, gente? Jogou do lado do Messi, deu assistência para o McAllister na vitória de Porto Rico. O jogo foi contra Porto Rico nos Estados Unidos, então 6-0 para a Argentina, foi uma goleada e o Flaco teve uma participação importante. E aí, o que o Palmeiras fez? Fretou um avião para buscar os 2 jogadores para ver se eles conseguem entrar em campo hoje ainda, né? Então, pouco tempo de descanso, mas é um esforço aí para tê-los. E tem a volta do Vitor Roque. Esse sim, porque esse ficou fora do último jogo, porque estava suspenso. Então, de qualquer forma, é um Palmeiras que já se reforça. Será que eles chegam para jogar? Não. Não? Não. Nem banco? Não Tá vão. Não, acho que pode até ficar no banco. Mas assim, eu acho muito difícil jogar. O Flaco jogou 61 minutos e o Aníbal jogou 45, mais acréscimos. Então é muita coisa para você jogar em Chicago, para descer para o Brasil, chegar aqui. Aí vamos usar a frase do Memphis, né? Aí escravidão? Isso é escravidão? Aí sim, cara. Agora, o que eu acho que o Palmeiras tenta fazer, eu vou botar aqui, não é sensibilidade só. Percepção. Não vão informação. jogar. Eles não jogam hoje.
Nem se o Palmeiras estiver precisando muito. E se estiver perdendo, se estiver empatando? Nem assim. Nem Tá assim. Não vão, Flaco e Aníbal chegam de voo fretado para acelerarem a recuperação para domingo. Tá bom. E outro ponto, dos que o Musetti falou, e eu falei muito desde sábado, por causa do posicionamento do Bruno Fux, só uma sugestão para nossos colegas que estarão na entrevista coletiva, para perguntar, porque uma coisa é a gente olhar para o jogo e dizer, está jogando assim. Outra coisa é o técnico dizer, ô Abel, o Bruno Fux está jogando em terceiro zagueiro ou de volante? Para mim Eu acho que ele vai confirmar a sua teoria, não vai? Eu acho que sim, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu queria que alguém perguntasse isso para ele. É objetiva a pergunta. O Bruno Fux agora, ele é terceiro zagueiro ou ele virou volante? Uma opção para ser reserva como volante? Foi uma solução que o Abel encontrou na última partida contra o Juventude. Para mim, ele jogou de volante. E deu muito certo, né? Deu muito certo quando o time estava ali, ó, com 10 desfalques, né? Sem muita gente, deu muito certo. Musetti, mesmo que não tenha esses dois jogadores, Aníbal e Flaco, você tem Vitor Roque, né? E aí você já se fortalece bastante quando você tem esse jogador. O Abel teve que improvisar na última partida. Você já falou sobre esse jogo, mas assim, dá para imaginar um Palmeiras vencendo até com uma certa facilidade? Não é como o Juventude, o Bragantino não é o Juventude, né? Não tem a fragilidade do Juventude que está lá embaixo na tabela, mas ainda assim é um time inconstante. E a gente vê esse Palmeiras muito encorpado, né? com muita confiança nesse momento, muito controlado pelo Abel no melhor sentido. Dá para dizer que é uma vitória para o Palmeiras ou não? Vamos ter uma cautela porque jogo de Campeonato Brasileiro é difícil. Eu acho que ganha, mas não acho que vai ser fácil. O Bragantino tem desempenho irregular, mas só perdeu um dos últimos 5 jogos e foi para o Cruzeiro, que ainda está na briga pelo título brasileiro, fazendo um bom primeiro tempo e depois tomando a virada. Teve alguns bons momentos contra o próprio Santos, contra o Mirassol, venceu o Fluminense. Então o Bragantino não é um time qualquer, tem bons jogadores, considero um time bem treinado. Então eu vejo o Palmeiras vencendo. O Vitor Roque vai fazer muita diferença, como sempre faz. É muito bom tê-lo, por mais que o Bruno Rodrigues tenha feito o gol, voltado bem, uma história muito bonita, mas o Vitor Roque é outro tipo de jogador. Se Flaco surpreender, ficar no banco, vestir o colete ali, se tiver 10 minutinhos, ajudaria. Mas com o que o Palmeiras tem, treinados, descansados na data FIFA, é suficiente para vencer o Bragantino. Mas eu não vejo um jogo fácil. Eu me surpreenderia se o Palmeiras tivesse a mesma facilidade que teve contra a Vasco no começo do jogo, contra o próprio Juventude. Vamos ver algumas estatísticas aqui, alguns números que podem ajudar o Palmeiras. O Bragantino não vence fora de casa há 8 jogos, então tem esse dado aí. Apesar de ser o 6º melhor visitante do Brasileirão, tem esse retrospecto aí negativo de não vencer fora de casa há 8 jogos. Hoje pode contar com o retorno do Eduardo Sacha, saindo do DM aí, recuperado de lesão, pode aparecer na vaga do Thiago Borbas. E, por outro lado, e além disso, né, outro número positivo para o Palmeiras é que o ataque do Palmeiras supera o do Flamengo e o do Cruzeiro nos últimos 10 jogos. Então, mostra esse bom momento da equipe do Palmeiras, né? A gente pegando um recorte aí dos 10 últimos jogos dos 3 primeiros colocados, que estão na briga pelo título brasileiro de todas as competições. O número de gols marcados pelo Palmeiras é bem maior. Os últimos 10 jogos, 27 gols marcados e 9 sofridos. Se a gente pegar do Flamengo, são 18 gols marcados, bem menos, e 6 sofridos. E se pegar o Cruzeiro, 13 gols marcados e 7 sofridos. Ou seja, o Palmeiras marcou aí mais que o dobro de gols. Se a gente der uma olhadinha, falta ali só a tela do Cruzeiro para vocês verem. Aí, ó, 13 gols marcados, 7 sofridos. Então, são números positivos aí para o Palmeiras acreditar nessa vitória e para seguir tranquilo. Não tranquilo, né? Porque a liderança não está tranquila, mas continuar isolado na liderança.